Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 11, o 11º estudo do primeiro módulo do Seminário Teológico de Base da Escola de Discípulos, que é o Ministério de Ensino do Ministério do Deuteronômio. Estamos já com a segunda turma, nós temos já avançado com uma primeira turma, que terminamos na última terça-feira, estamos começando hoje esse estudo de número 11 para a segunda turma. Então, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, né, você pode voltar no canal da igreja e procurar nas playlists, nas duas playlists criadas, tanto no módulo 1 quanto no módulo 2, e lá tem a série de aulas de cada turma gravada. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criação e a natureza dos anjos, né? Esses últimos capítulos vão se dedicar, né, a nós estudarmos esse tema. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a Rayane orar, para que nós possamos começar a nossa aula efetivamente. Amém? Pode orar, Rayane, em nome de Jesus. Amém, pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, Pai, diante de presença, Senhor, nós nos colocamos aqui, Pai, para aprender mais de Ti, Senhor, aprender mais sobre, Senhor, Pai, a Tua palavra, Deus, sobre a Tua vontade, sobre as nossas vidas, Pai. Peço que Tu abra o nosso entendimento, nosso coração, Senhor, para que a Tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração, Deus. Pai, que Tu possa usar, Senhor, o Teu filho, o pastor Lúcio, para que ele possa com sabedoria conduzir esse estudo, Senhor, e que nós possamos sair daqui mais cheios de Ti. Assim eu te oro, Senhor, colocando nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Na semana passada, nós vimos, a aula foi a existência dos anjos, né? Nós falamos um pouquinho sobre, de maneira mais macro, mais geral, sobre a existência desses seres espirituais, sem entrar muito no ponto de vista, né, de anjos caídos e os anjos de Deus, né? Mas anjos de maneira geral, um pouquinho sobre a sua existência, né? Nós temos sempre dois grandes riscos que nós corremos. O primeiro deles é, como eu falei na semana passada, caminharmos para espiritualizar demasiadamente esse tipo de figura, esse tipo de ser espiritual. Ou seja, nós, por exemplo, pentecostais, temos a tendência, né, a termos cultos onde há vamos dizer assim, né, um certo exagero, por assim dizer, na figura do papel do anjo, né, dentro do culto. Então, é o anjo que sobe, é o anjo que desce, é o anjo com a chave na mão, é o anjo com a bandeja de prata, é o anjo com não sei o que de ouro. Você tem sempre esses dois extremos, né? Obviamente que nós cremos, né? Eu creio, obviamente, nós cremos nas manifestações espirituais, nas visões, naquilo que o Senhor pode mostrar. Não é sobre isso que eu estou falando, nem sobre isso que nós estamos criticando, mas é a ênfase excessiva naquilo que não é o objeto do culto. O objeto do culto, crente, protestante, de alguém que nasceu de novo, é Jesus. O Senhor é o centro do nosso culto. Estamos lá para louvá-lo, adorá-lo. Todo o movimento que for feito sempre será do seu espírito. Sempre é o espírito do Senhor que se move no nosso meio. Obviamente, se houverem manifestações espirituais, né, que os irmãos que são dotados de dons têm a visão, nós estamos falando de uma outra situação. Estamos falando de uma certa, vamos dizer assim, exagero ou falta de preparo para pessoas que acabam transformando o culto ao Senhor num culto onde você só fala sobre isso, sobre esse tipo de situação. No outro extremo, nós temos o outro lado que também é ruim, que são aqueles que negam a existência dos anjos, principalmente os demônios, né? Tem muitos cristãos que vivem as suas vidas ignorando que participam, querendo ou não, de uma batalha espiritual pelas nossas vidas, né? Eu falava na semana passada com o pessoal aqui na nossa aula, falava sobre isso. Falava, olha, não existe o ponto-chave, né? O ponto de pivotação da nossa aula foi justamente esse, dizendo, olha, não existe uma batalha, e essa é uma visão equivocada, entre Deus e Satanás, né? Não existe uma estrutura dualista, né? Até desenhei o símbolo aqui do Yin e Yang, se você não assistiu essa aula, volta lá, na aula você vai entender, onde esse símbolo meio que moldou a nossa cultura, onde pessoas acham que há alguma guerra entre Deus e o diabo de forças iguais e equivalentes, o mal e contra o bem. Mas não é isso que existe, né? O que existe é o Senhor Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, e o diabo, que é uma criatura, uma criação, como todas as outras criaturas da criação, no sentido de que foi feito. Não existe como o diabo, né, ou qualquer outro ser, medir força, né, sobre aquilo que nós estamos dizendo do ponto de vista em relação ao Senhor. Então, a guerra que nós temos, a guerra que nós enfrentamos, ela está direcionada não ao diabo contra o Senhor, mas ao diabo contra
plano do Senhor, que é a salvação do homem. Então, nós temos, muitas das vezes, né, essa percepção de que existe uma guerra entre Deus e o diabo, quando, na verdade, o que existe efetivamente é uma guerra entre Satanás e o homem pelo consumo, né, pela derrota do homem, para que haja a levada, né, de Satanás nesse aspecto, do ser humano para o inferno com ele. Então, a luta é sempre contra a salvação do homem, né? O diabo sempre está ao nosso derredor, tentando tragar as nossas vidas. Não existe a menor chance do diabo estar travando uma guerra contra Deus. Contra Deus não existe a menor possibilidade. Falávamos sobre isso aqui. Então, nós não temos uma visão dualista, né? Que é essa visão de que existe um bem e um mal, forças equivalentes, né? Até falar sobre o Yankee, que, né, defende que dentro do bem tem um pouquinho de mal, dentro do mal tem um pouquinho de bem. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, existe uma guerra de Satanás tentando tragar o maior número de pessoas possíveis, uma vez que ele já está derrotado. A nossa visão não é que ele, talvez, no final, quem sabe, se acontecer, se der tudo certo, Satanás será derrotado. Não, a Bíblia declara que ele já está derrotado, né? Ele já foi derrotado. E, sabendo dessa condição, a luta dele agora é para levar com ele o maior número de pessoas possíveis. Então, esse foi o nosso ponto de partida na última aula. E hoje nós vamos, então, sobre a existência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criação, né? Como é que nós enxergamos, né? Como é que esses seres foram criados, o que são esses seres espirituais, né? Por assim dizer, e de que maneira nós nos relacionamos com eles. Então, confirmem para mim que vocês estão assistindo, vendo a mesma tela, essa tela da aula, amém? Já participou de Tem aqui, está escrito módulo 1, estudo, deixa eu voltar aqui. Tentar dividir o telefone dele de novo. Não, deles não. Vocês não estão deu. vendo agora? Tá dando Conseguem para ver? ver? Amém. Então, nós vamos falar sobre isso no Seminário Teológico de hoje, né? Sobre a criação e a natureza dos anjos. E de que se trata, né? Esse estudo a gente pretende aprofundar, né? Ou se dedicar de forma aprofundada a desvendar essa fascinante, mas muitas vezes mal interpretada realidade dos anjos, que são seres celestiais que permeiam as narrativas e doutrinas das escrituras sagradas, ou seja, são seres reais, celestiais, e estão nas escrituras, estão na Bíblia, né? Não são, como é que eu posso explicar? Não são um conto da carochinha, né? Não é como Saci Pererê, não é como a Cuca, o Boi da Cara Preta, não é folclore, né? Muitas pessoas, como eu falei, ou tendem a dar uma ênfase muito grande para esses seres, ou do outro lado tendem a ignorar, né? Como se fosse algo antigo, folclórico, mas não, são seres celestiais que estão dentro das narrativas bíblicas e das suas doutrinas também. Nosso objetivo é explorar minuciosamente, né, a sua origem, então, quando eles surgiram, a essência da sua natureza e o propósito divino para o qual foram criados e atuam nos planos de Deus. A partir daí, né, nós vamos, ao longo desse módulo, mergulhar nos ensinamentos bíblicos para compreender quando e como Deus trouxe a existência, né? Que momento que Deus criou esses anjos, uma vez que lembra que eu tenho sempre falado, Deus existe a eternidade e a eternidade. Todas as outras coisas possuem um momento de criação inicial, né? As suas características como seres espirituais, as distintas classificações angelicais, né? O que é arcanjo, anjo, né? Serafim, querubim, as classes, e o papel fundamental que eles desempenham na execução da vontade divina e na interação com a humanidade, né? Então se prepara, né, para essa jornada de descoberta sobre esses mensageiros celestiais, que vocês vão ver sempre me referir a essa palavra, né, mensageiros celestiais, e desmistificando concepções errôneas e solidificando a verdade revelada nas escrituras sobre esse tema. Então, como introdução, alguém pode ler para mim? Vocês conseguem ler para me ajudar? Alguém consegue? Sim, pode. Amém. Então, Introdução. Seres espirituais poderosos. Os anjos são figuras recorrentes nas escrituras sagradas. Seres espirituais criados por Deus com um propósito muito específicos. Longe de serem meras alegorias, eles operam ativamente na administração divina, executando a vontade do Criador em diversas esferas do universo, desvendando a realidade celestial. Este estudo propõe desvendar a fascinante realidade desses seres celestiais, tratando das suas origens, da essência de sua natureza e do papel fundamental que desempenham no plano de Deus. Abordaremos as principais questões que envolvem a angelologia, convidando a reflexão profunda sobre sua existência e propósito. Aí. Só um minutinho. Só para uma correção.
angelologia, tá? Angiologia é uma disciplina da medicina, né? É angelologia, tá? Tem dois, angelologia, tá? Só para a gente passar aqui. Abordaremos as principais questões que envolvem a angelologia, que é estudo dos anjos, né? Tá? Convidando a reflexão profunda sobre sua existência e propósito. E, por último, análise bíblica detalhada. Nesta jornada aprofundada, analisaremos o que a Bíblia Sagrada ensina sobre quando e por que os anjos foram criados. Examinaremos meticulosamente suas características, as distintas classificações angelicais e a vasta gama de propósitos para os quais foram designados no reino espiritual e na interação com a humanidade. Amém. Obrigado, Raine. E aí eu separei para vocês um vídeo. Nós vamos ver uma série de vídeos. Na semana que vem eu vou passar um sobre anjos. Esse aqui é uma introdução, né, da série Seres Espirituais da Bible Project, né, que é um material que eu uso sistematicamente nas nossas aulas. E vai ter uma introdução a seres espirituais. Eu quero compartilhar isso com vocês hoje. Deixa eu abrir aqui. Por favor, o áudio. Se você pegar a Bíblia, logo vai encontrar o personagem principal, Deus. Ele aparece na primeira frase. Vocês ouvem? Amém. Gente, me desculpa, eu tinha saído aqui porque eu tinha um probleminha aqui, mas aí consegui voltar aqui. Meu telefone deu pause aqui, mas eu consegui voltar. Amém. Vocês ouvem o vídeo? Sim, pastor. Tá bom. Então vamos lá. Se você pegar a Bíblia, logo vai encontrar o personagem principal, Deus. Ele aparece na primeira frase. Ainda na primeira página você encontra os seres humanos. E aí estão eles, os dois personagens principais da Bíblia, Deus e os seres humanos, no palco do mundo. Bem, não exatamente. Na Bíblia existem muitos outros personagens além dos seres humanos e Deus. Quais? Figuras chamadas de Elohim nas escrituras hebraicas. Anjos, Satanás, demônios, elas estão em toda a história. Certo. Seres espirituais. Sinceramente, eu nunca soube direito o que fazer com eles. É tudo meio estranho. Infelizmente, quase todos os nossos conceitos modernos sobre esses seres são baseados em graves mal-entendidos. Certo. Então vamos falar sobre os seres espirituais na história da Bíblia. A primeira coisa que devemos fazer é entender como os autores da Bíblia viam o mundo. Nas 2 primeiras páginas de Gênesis, Deus traz ordem a um lugar selvagem e úmido, separando os céus acima e a terra embaixo. Certo. Essa é a terra onde vivemos. E tem também os céus acima, que eles viam como a região de Deus. Mas na Bíblia, esses espaços não são separados. Eles se sobrepõem. Na verdade, o Jardim do Éden é descrito por toda a Bíblia como um jardim em uma montanha alta, onde o céu e a terra são um. Legal. Então, esse é o mundo, mas ele precisa de algumas criaturas. Deus primeiro cria o sol, a lua e as estrelas, encarregados de governar o dia e a noite. Você está falando das bolas de gás gigantes no céu. Bem, isso é o que você pensa deles, mas os autores bíblicos, como todos os povos antigos, os viam como gloriosas criaturas celestiais brilhando lá no alto. Que estranho. Não penso nas estrelas como criaturas. Bem, você não, mas para os autores bíblicos, as estrelas formaram as categorias em que eles pensavam e falavam de uma realidade espiritual que existe junto da nossa. É um tipo diferente de realidade, assim como o céu é diferente da terra, e é povoado por criaturas que têm corpos diferentes, brilhantes e espirituais. Ok, então quase todas as culturas antigas, incluindo os israelitas, pensavam que as estrelas eram seres divinos. Mas os autores bíblicos deixavam claro que esses seres não são Deus. Ao contrário, eles são imagens de Deus. A glória e o status deles são um reflexo da glória e do status do Criador. E eles existem para servir os propósitos dele. Então as estrelas simbolizam seres que são como a equipe celestial de Deus. Certo. Agora vamos voltar, porque depois de nomear o exército celestial, Deus também nomeou outro tipo de criatura. Os seres humanos. Sim, em hebraico eles são chamados de Adã, que parece o som da palavra hebraica para terra, porque é disso que eles são feitos. Então governantes gloriosos em cima e sapiens cabeludos embaixo. Mas é aqui que vem a grande virada. Deus chama os simples seres humanos para governarem toda a criação. Ele os convida a superar suas origens terrenas e compartilhar da glória de Deus como seus parceiros. Deus quer governar o mundo por meio dos seres humanos, não dos seres espirituais. Exatamente. Foi assim que o poeta do Salmo 8 entendeu a história de Gênesis. Ele olha para essas estrelas e diz: o que é o ser humano para que penses nele? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres espirituais, mas o coroaste de glória e majestade divina. Esse é o chamado elevado da humanidade, governar a criação no amor e poder de Deus. Muito legal. Mas nem todos estão felizes. Somos apresentados a um ser espiritual que não quer que os seres humanos governem. Então, ele os leva a pensar que podem conseguir o poder divino do jeito deles. Eles são enganados e aproveitam a oportunidade.
são expulsos da montanha do Éden, exilados para vagar pela terra e voltar ao pó. Essa serpente é uma má notícia. Sim, ao continuar lendo, você descobre que ela é parte de uma rebelião espiritual que segue os seres humanos fora do Éden, e as coisas pioram a partir dali. Os seres humanos ainda desejam governar, então começa um projeto novo. Na Bíblia, ele é chamado de Babilônia. É o anti-Éden, onde os rebeldes seres humanos e espirituais se unem para elevarem a si mesmos a sua glória anterior. Então, com tudo isso em mente, podemos ver o elenco completo de personagens que encontramos na história bíblica. Deus, os seres humanos e todos os seres espirituais. Exatamente. E aqui está uma prévia do que vamos explorar. Vamos aprender mais sobre a equipe celestial de Deus, chamada de Conselho Divino. Depois vamos falar dos anjos e querubins, figuras chaves no mundo espiritual, e de um anjo específico chamado Anjo do Senhor. Também vamos olhar para os seres espirituais rebeldes relacionados a Satanás e aos demônios. Por fim, vamos ver como toda essa história leva a Jesus, aquele que vence o mal e reconcilia os céus e a terra, para que uma nova humanidade possa ser parceira de Deus. Amém? Amém. Então, nós estamos vendo, né, alguns pontos importantes aqui, né, sobre como Deus criou, né, a partir da criação, como Deus fez diversos seres espirituais, né. Ali, de maneira muito simples, o vídeo relata, né, seres como as culturas antigas, inclusive os judeus, viam, né, no céu seres espirituais, viam coisas espirituais que vinham do céu, uma outra realidade, com corpos espirituais, com diferenciações espirituais, e a Bíblia vai tratar o tempo todo sobre esses seres, né? Como o homem se relaciona no centro da criação do mundo, né? Quando Deus cria o homem, ele cria como a coroa da criação. O homem é a obra mais importante de Deus. E aí, eu queria começar falando, por isso, antes de entrar na criação, porque o homem é a obra mais importante de Deus. Alguém sabe me responder? Por que o homem é a coroa da criação? Tiana, Mariane, Rayane? Porque fomos criados na sua imagem e semelhança, né? Exatamente isso, Cristiano. O homem de todos os seres, o homem é o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é a coroa da criação. O homem é a expressão máxima do amor de um Deus que é o amor. Deus não tem necessidade nenhuma, vamos dizer assim, de coexistir com a humanidade. Deus não precisa do homem para ser Deus. Deus, ele é Deus independente de nós. Deus, ele tem todos os atributos. Deus não é um ser solitário. Deus, ele é Deus. Mas no auge do seu amor, Deus decidiu criar um ser com o qual ele desejou, vamos dizer assim, passar o resto da eternidade com esse ser, que é a humanidade. E para isso, chegou ao ponto de não poupar nenhum esforço, inclusive cedendo a sua própria vida para morrer em nosso lugar, para ter a possibilidade de ter o amor, vamos dizer assim, o centro do seu amor na criação de volta ao seu convívio eterno. Então, Deus amou o mundo, por isso que João 3,16 faz toda a diferença. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa distinção é importante. O homem, ele é uma classe de criação diferente de todas as outras, porque o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Mas os anjos também foram feitos como seres celestiais. E a Bíblia vai tratar de diversas maneiras sobre esses seres, através, por exemplo, do trono do conselho de Deus, né? Que são os anciões. Vai falar sobre os anjos do Senhor, que nós vamos tratar aqui. Desculpa, não vou nem tratar anjos do Senhor. Dos anjos, né, que nós vamos tratar aqui agora. Do anjo do Senhor, que nós vamos ver quem é o anjo do Senhor, né? Nós vamos ver sobre os anjos caídos e a forma como se relacionam todos esses itens dentro da criação do Senhor. E é interessante, eu chamo a atenção no vídeo, que ele fala sobre a palavra Adam, né? Adam é o original, o som original para o hebraico e aramaico, que representa a terra, né? Então, o homem o Adam, é o ser que foi feito da terra. Deus fez o homem do pó, né? Por isso que nós temos aquela frase famosa do pó, nós viemos do pó, nós retornaremos, porque o homem fez o pó, Deus fez o homem do pó, do Adam, da terra, e soprou, né? Soprou em suas narinas o fôlego de vida. Por isso que o nosso espírito
pertence ao Senhor. O homem, lembra que eu falei sobre tricotomia na última aula? O homem tem corpo, alma e espírito. O corpo apodrece, né? A alma, ela é onde nós estamos, ela fica diante do Senhor quando somos salvos, ou é condenada eternamente, e o espírito retorna para Deus nesse aspecto. Então, o fôlego de vida que é a nós pertence ao Senhor. É o Senhor que soprou, pneuma, né? Soprou em nossas narinas e passamos a ser seres viventes. Mas Deus, antes de nós, criou outros seres. E aí nós estamos falando dessa classe de seres, que são os anjos. E eu vou pedir para alguém ler, por favor. Deus criou os anjos. Pode continuar? Pode, tá. Só não está aparecendo em branco para mim. Deus criou os anjos. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1,16. Esse texto ele é lindíssimo, né? O texto de Colossenses 1, fala sobre esse poder, sobre essa autoridade de Deus. Fala sobre Cristo, né? Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Toda a criação, visíveis e invisíveis. Tronos ou soberanias, ok? Quando fala em tronos ou soberanias, são posições de autoridade. Tronos ou soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então, esse texto de Colossenses aponta para aquilo que eu falei no início. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele e através dele. Por Cristo, para Cristo e através de Cristo. O Senhor é o centro de todas as coisas. E por isso que toda glória, todo louvor, toda adoração tem que ser sempre direcionada a Cristo, porque é nele que nós existimos e nos movemos, como diz a palavra de Deus. Mas vamos continuar aí. Criados por Deus. Os anjos foram criados por Deus. Eles não são eternos nem autônomos, mas fazem parte da criação divina. Seres invisíveis, são parte da criação celestial, invisível aos olhos humanos no mundo natural. Identidade distinta, não são humanos glorificados, nem almas de pessoas falecidas, mas seres com natureza própria. Aqui alguma dúvida? Eliane, Daniele, Cristiano, Rayane, alguma dúvida aqui? Não. Quer à vontade, quando quiser, abra o microfone, tá? Então vamos continuar. E quando que eles foram criados, né? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me. Se é que você sabe tanto assim, quem marcou os seus limites? Será que você sabe? Quem estendeu sobre ela a linha de medir? E onde foram fixadas as suas bases? Quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Jó 38, 4, 7. Esta passagem no livro de Jó, um dos mais antigos da Bíblia, indica claramente que os anjos já existiam e estavam presentes quando Deus estava formando a terra. A menção das estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam é uma poderosa imagem da sua existência pré-cosmológica e do seu testemunho jubiloso à fundação do mundo físico que conhecemos. Isso estabelece que a criação angelical procede à criação do universo material e da humanidade, posicionando-os como as primeiras das criaturas de Deus, diretamente do plano divino, antes da existência do tempo e do espaço como os concebemos. Amém. O que nós estamos falando aqui nesse ponto de vista, né? Esse texto de Jó 38, ele é um texto poderoso, né? O Senhor vem, ao longo do livro de Jó, né? A despeito de tudo que tem acontecido com ele, o Senhor vem ouvindo, né, vamos dizer assim, a conversa entre Jó e seus amigos e tudo aquilo que tem acontecido. E o impressionante é que no meio desse processo, o Senhor, quando ele vai falar com Jó, ele não, vamos dizer assim, alivia a Jó, né? Jó era um homem íntegro e reto. Jó perde tudo, seus bens, seus filhos, passa por momentos muito difíceis na sua vida, mas é engraçado que quando o Senhor vai se dirigir a Jó, porque Jó, né, entra num processo de questionar a Deus por conta daquelas coisas que estavam acontecendo, né, ou de se achar injustiçado em alguns aspectos, é incrível como o Senhor, ele não alivia Jó, né? O Senhor começa um discurso em Jó, capítulo 38, muito duro. Ele fala assim, olha, se coloca de pé. Basicamente, eu vou falar assim, ele chega para Jó e fala, olha, se coloca de pé para me falar com você. Você está me questionando, então se põe de pé. E então você me responde. E aí Deus começa a fazer uma série de inquirições a Jó.
Ele fala, olha, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Ou seja, quando eu fiz a terra, onde é que você estava? Me responde, se é que você sabe tanto assim. O que Deus está falando, olha, você acha que você está sendo injustiçado? Você acha que está tudo fora do controle? Você acha que eu não sei do que está acontecendo na sua vida? Estou traduzindo aqui outras palavras, tá, irmãos? Não acha que eu não sei da sua vida? Você acha que eu não entendo o que está acontecendo? Você acha que eu não estou vendo? Você acha isso tudo? Você acha que tem uma decisão melhor que a minha? Né? Então, se eu pergunto, então já que você é tão sábio, me responde, então, algumas perguntas. Onde é que você estava quando eu criei a Terra? E quem marcou os limites da Terra, né? Ele fala, será que você sabe? E quem estendeu sobre ela a linha de medir, ou seja, mediu, né? Tamanho de mar, de montanha, de mar, de tudo. Ele fala, e onde foram fixadas as suas bases? Quem colocou a sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os se regozijavam? Então, o Senhor faz uma série de questionamentos, né? Ele diz também, em uma passagem, umas traduções fala, onde você estava quando eu dei limite ao mar? Dizendo que daqui até aqui você vem e daqui você não vai passar. Então, esse texto de Jó é poderoso porque ele revela que, obviamente, os anjos estavam durante esse processo de criação de todas as coisas de Deus, então eles são no período anterior à criação, e também traz para nós uma visão de que muitas vezes nós nos colocamos, às vezes, como inquisidores, né, questionadores daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. E, ao contrário que muitas vezes, né, as pessoas pregam de um Deus, vamos dizer assim, fragilizado, né, que se deixa se colocar no livro, no banco dos réus, né? O Senhor não me entende, a minha revolta. É óbvio que nós temos que ser sempre verdadeiros com o Senhor, honestos, rasgar o nosso coração, mas sempre em temor, porque o Senhor ele é incrível como para Jó. Deus não simplesmente, Deus não vai se apresentar a mim para você, vai falar assim, Cristiano, coitado de você, Daniele, Eliane, Lúcio, tadinho de vocês. Não, realmente vocês têm razão. Não, o Senhor chega em autoridade, fala assim, olha, você acha que você sabe mais do que eu? Você acha que você tem uma condição de decidir melhor do que eu? Se coloca de pé para falar comigo. Meio igual com Moisés, sabe? Tira suas sandálias, que lugar que você está pisando é santo. E me responde algumas coisas. Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Quem é você para achar que você sabe o que é melhor ou pior para a sua vida? Por que Deus ele é tão frontal nesse tipo de situação? E por que eu estou falando isso nessa aula? Porque esse é justamente o princípio de todas as coisas. O pecado, lá original, na queda de Adão e Eva, foi justamente esse, a percepção do homem de que ele pode tomar e que seria melhor que ele tomasse o governo da sua própria vida. O pecado em si não é a consequência, né? Eu estou pecando, eu estou viciado, eu estou afastado, eu estou me prostituindo, isso são consequências do pecado. Mas o pecado em si, o cerne, o centro de todo pecado é a desobediência. Quando o homem decide no seu coração desobedecer a Deus e a sua palavra, ele peca, ele erra o alvo. Nós vamos ver sobre o pecado no módulo 2. Você vê que pecar é errar o alvo. É literalmente errar o alvo, como alguém que atira uma flecha e erra o alvo. Então, o Senhor, ele combate frontalmente essa rebeldia no coração do homem, essa sensação que nós temos que são sempre injustiçados, porque de alguma forma nós achamos que sabemos o que seria melhor ou pior para a nossa vida. Então nós pegamos uma situação e dizemos assim, não, Senhor, isso não é justo. Quando o nosso discurso deveria ser, Senhor, apesar de eu não entender, eu confio no Senhor e no seu controle sobre a minha vida. Eu vou descansar no Senhor, preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me auxilie, me dê tranquilidade, me dê paz, mas eu confio nos seus planos. Porque esse é o princípio da queda do homem. Quando nós achamos ou decidimos que podemos ter um governo melhor do que o Senhor sobre as nossas vidas, é onde nós começa a nossa queda. E foi o mesmo caso sobre os anjos caídos. Quando os anjos quando Satanás intentou no seu coração ser maior que Deus, ou seja, se colocar acima de Deus para governar, ele e um terço dos anjos caem. Quando ele cai, ele vai até o homem e dá essa mesma ideia do homem governar. Quando o homem decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele não confiava mais que o Senhor teria capacidade, era melhor estar com ele, esse conhecimento, essa definição de bem e de mal, do que simplesmente confiar naquilo que o Senhor estava dizendo. Então, esse é o princípio que nós vamos estudar aqui e ver todas as coisas, né? Então, a partir desse momento, lembra que eu falei nas outras aulas, eu não vou me estender aqui nesse dashboard, não, para ver aqui onde é que está. Eu falei nas outras aulas sobre essa linha, né? Que Deus existe de eternidade a eternidade. Eu falava sobre isso. Olha, Deus existe de eternidade aqui, ó. Seja bem-vinda, Márcia. A eternidade
Aqui, ó. Acho que eu, sem querer, eu encerrei a atividade. Espera aí, deixa eu reabrir aqui só um minuto. Pronto. Então, Deus, ele existe aqui de eternidade. Vocês estão vendo a tela, né, do desenho? Estão vendo? Sim, sim. Então, Amém. Deus existe aqui de eternidade a eternidade. Eternidade passada a eternidade futura. E aí, lembra que eu marquei aqui, ó, criação do homem, só para a gente ter um exemplo, a queda do homem, toda a história da humanidade. Então, em algum momento entre a eternidade passada e a criação da Terra, um pouco antes da criação do homem, né? Nós temos aqui, em algum momento, a criação dos anjos. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque nós temos a certeza absoluta, né? Que os anjos são seres criados, né? Que eles são seres criados, eles não são seres, vamos dizer assim, que têm uma autonomia, eles não são eternos, eles não vivem de eternidade a eternidade, eles foram seres criados por Deus, né? E nós precisamos ter isso de maneira muito clara. Muitas pessoas têm essa confusão a respeito desses seres espirituais, tá? Então, embora as escrituras não relatem uma data específica para essa criação, né, a evidência bíblica aponta para um tempo anterior à criação do homem, né, e do cosmos visível. Eles não apenas presenciaram o surgimento do mundo material, mas também expressaram alegria e louvor diante da majestade de Deus, né? A ausência de uma data de criação específica para os anjos, na da Bíblia, sugere que eles foram concebidos e trazidos à existência por Deus em um momento anterior ao tempo, ao Cronos, né? Então, assim, como Deus não dá assim, 1000 anos, dá exemplo, tá? 1000 anos antes do homem existir, Deus criou os anjos. Então, essa ausência de criação aponta para que Deus criou os anjos dentro do tempo da eternidade. Lembra que eu falei que quando o homem é criado, que ele cai, começa a existir o Cronos, o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, começa a existir o Cronos. Em algum momento, no Cronos, nesse tempo de Deus, ele trouxe esses anjos a existir. Tá claro até aqui? Tudo bem? Sim, amém. Então, anterior à criação material. A existência angelical precede a formação do céu e da terra, visíveis, conforme descrito em Gênesis, né? Testemunhas jubilosas, ou seja, eles estavam presentes, se alegraram na fundação da terra, celebrando a sabedoria e o poder do Criador. E as implicações teológicas, né? A sua anterioridade ressalta o seu papel distinto e eterno no plano de Deus. Não depende da existência humana ou material, ou seja, eles já tinham funções antes mesmo do homem ser criado. E nós vamos ver essas funções mais à frente. Então, o ponto que nós estamos falando primeiro de tudo, os anjos são seres espirituais, né? A essência dos anjos é espiritual. Os anjos são seres puramente espirituais, sem corpo físico, existindo em uma dimensão que transcende a matéria e as limitações de espaço e tempo do corpo humano, né? Então, eles não estão presos dentro dessa estrutura, né, de tempo e espaço que nós, como seres humanos, como seres que vivemos com um corpo material, né, com um corpo físico, nós estamos limitados, né? Então, eles têm o poder, né, apesar de serem espirituais, de fazerem manifestações visíveis, né? Então, a Bíblia vai relatar que eles podem assumir formas visíveis e interagir fisicamente com o mundo material quando enviados por Deus para missões específicas. Eles possuem uma natureza distinta, ou seja, sua natureza é diferente da humana. Eles não se casam, não se reproduzem, não estão sujeitos à morte física, né? E também a sua imortalidade, criados para viver eternamente. Os anjos não experimentam a morte no sentido humano, sendo imortais por sua essência espiritual. Inteligência e vontade, possuem grande inteligência e vontade própria, o que lhes permite discernimento, capacidade de cumprir as ordens de Deus. E, por último, a sua função principal, eles são espíritos ministradores, atuam como mensageiros, protetores e executores de propósitos de Deus, movendo-se livremente de céu e terra para cumprir a sua vontade. Característica dos anjos. Alguém pode ler, por favor? Se quiser continuar, pode continuar. Amém. Inteligência. Para fazer com que mudasse de aspecto o que está acontecendo, o meu Senhor mandou que o seu servo Joabe fizesse isso. Meu Senhor tem sabedoria como a de um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece na terra. 2 Samuel 14:20. Os anjos possuem capacidade de conhecimento e compreensão superiores. Então, esse é o primeiro ponto, né? Os anjos são dotados de inteligência, de uma inteligência muito superior à inteligência humana, à capacidade humana, intelectual humana, né? Esse texto de Samuel, nessa passagem, a Bíblia traz justamente essa visão de que ele compara, né, um homem sábio a alguém com uma sabedoria de um anjo de Deus que sabe todas as coisas, né, sabe tudo o que acontece na terra. Poder. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Salmo 103:20. São extremamente poderosos
mas não onipotentes como Deus. Então, a distinção é essa, né? Eles são poderosos, mas não onipotentes. Todo poderoso somente o Senhor é. Os anjos são extremamente poderosos. Nós vamos ver diversos momentos, né, durante a narrativa bíblica, onde eles fazem coisas extraordinárias, né? Como, por exemplo, destruir Sodoma, destruir Sodoma e Gomorra, né? Ou como matar os primogênitos no Egito. Então, tem vários eventos, né, onde nós vamos ver o poder sobrenatural dos anjos, sempre direcionados e ordenados pelo Senhor. Moralidade, né? Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, onde estão sendo mantidos em trevas para o juízo. 2 Pedro 2,4. São seres morais com capacidade de escolha. Alguns se rebelaram contra Deus. Então, como a gente também falou na aula passada, eles têm capacidade de escolha, né? Eles decidiram servir ou não a Deus. 1/3 deles decidiu seguir a Satanás e caíram, e 2/3 dos anjos estão no céu com o Senhor. E são Multidão inumerável. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram a milhares de anjos em alegre reunião. Hebreus 12:22. Existem em quantidades incontáveis, formando um exército celestial. Vamos continuar. Classificação angelical. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Efésios 1:21. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1:16. A Bíblia apresenta diferentes classes e títulos angelicais, revelando uma hierarquia divina e funções distintas no reino celestial. Embora os detalhes completos da sua organização não sejam explicitamente delineados, as Escrituras fornecem vislumbre de uma estrutura complexa e ordena entre os seres angelicais, cada um com seus próprios papéis e responsabilidades no cumprimento da vontade divina. Arcanjos, líderes militares celestiais e defensores do povo de Deus. Miguel é o principal arcanjo mencionado, simbolizando uma posição preeminente entre os anjos de alta patente. Andando nessa parte dos anjos, né? Como arcanjo, a Bíblia cita só o arcanjo Miguel, tá? O arquianjo, né? Ou aquele que, vamos dizer assim, né? Que governa sobre os anjos, tá? Querubins, retratados como guardiões da santidade e da presença de Deus, com características impressionantes e multifacetadas, aparecem em Gênesis, guardando o caminho para a árvore da vida e associados à glória e ao trono de Deus em Ezequiel. Serafins, mencionados em Isaías, são seres angelicais associados diretamente ao trono de Deus. Sua função principal é a adoração contínua e a proclamação da santidade divina, descritos com 6 asas e envolvidos na purificação. Principados, potestades e dominações e tronos, termos paulinos que se referem a diferentes ordens de autoridade e poder no reino espiritual. Indicam uma estrutura organizada de seres angelicais que operam sob a soberania de Deus, com diferentes graus de governo e influência no mundo invisível. Essas distinções revelam uma organização hierárquica celestial com diferentes responsabilidades e funções atribuídas aos diversos tipos de seres angelicais. Essa estrutura complexa não apenas enfatiza a ordem no universo de Deus, mas também a vasta gama de tarefas que os anjos desempenham no cumprimento dos seus propósitos eternos, desde a adoração no trono celestial até a execução da sua vontade na terra. A compreensão dessa hierarquia nos ajuda a apreciar a diversidade da criação angelical e a importância de seus papéis no plano divino, atuando como mensageiros, guardiões e ministros de Deus em seus domínios. E só para um ponto de esclarecimento, né? Eu sei que
talvez não seja uma dúvida de vocês, mas é importante registrar na aula, né? Porque questão de enfatizar, obviamente, além do ensino, essas classes de anjos, né? Arcanjos, querubins, serafins, né? E os demais anjos. Nós vivemos num país extremamente, vamos dizer assim, sincretista, né? Do ponto de vista de religiões, de crenças. O sincretismo é muito alto no Brasil. Então, não são raros os momentos que pessoas se convertem, vêm para a igreja, que têm dúvida a respeito disso, né? Porque, por exemplo, eu já falei na outra aula, abriam lá o jornal, aí vem lá o horóscopo do dia, né? E aí falavam, e ouviam o horóscopo e viam o anjo do dia. Aí, sei lá, sempre é um El, né? Hoje é o dia de não sei o que lá, do Gargamel, do Queruel, do Emanuel, do Zeluel. Todo dia tem um anjo da guarda, né? Tá rindo, né, Daniel? Todo dia tem lá, tem sempre uma definição de um anjo, né? E a Bíblia não fala sobre isso. Isso é cabala, é outro tipo de crença, né? De desvio daquilo que é a palavra de Deus, né? Para nós consideramos uma heresia, né? Do ponto de vista bíblico. Mas muitos crentes entram ainda com essas dúvidas, né? Não, mas e o anjo? Será que o anjo, como é que é? Então, a Bíblia fala sobre, basicamente, essas 4 classes de anjos, né? Arcanjos, querubins, serafins e anjos de maneira geral, e aí nas suas hierarquias com, né, diversas apresentações, né? O anjo citado nominalmente na Bíblia é o anjo Gabriel, né, que faz a anunciação da vida de Cristo, a Maria, né, e o arcanjo Miguel, que é citado como príncipe dos anjos, né, o arcanjo, o príncipe dos anjos, né? E Satanás, que a gente vai ver mais à frente, que ele era denominado, ele é um querubim, né? Querubim ungido, ele é um querubim com uma classe diferente. Então, só para a gente distinguir um pouquinho isso, né, a gente está na introdução desse tema, mas para que vocês possam já começar vamos dizer assim, né, a repassar aquilo que vocês sabem, a vasculhar aquilo que vocês sabem, para ir organizando, se necessário, esse entendimento, e se tiver alguma dúvida que vocês possam colocar aqui para que nós possamos esclarecer. Até aqui está tudo bem? Está tudo claro? Bem. Alguma dúvida, Márcia? Você está com o microfone? Não sei se você está com o microfone. Tudo bem, né? Vamos lá. Não, eu estou ouvindo. Estou aqui na cozinha, mas eu estou ouvindo tudo, tá? Mas, Márcia, você é a Márcia que está indo lá na igreja, né? Isso. Ah, tá bom, Márcia. Seja bem-vinda. Aqui eu tô com óculos, mas fica bem pequenininho para mim. Eu li Márcia e supus. Seja bem-vinda, minha irmã. Que bom ter você aqui, tá bom? Amém. Então, a finalidade da criação dos anjos, né? Então, esse é um ponto importante porque muitas pessoas têm dúvidas, né? E, baseado nessas dúvidas, acabam atribuindo aos anjos algumas atuações ou situações que em nada tem a ver com aquilo que eles foram criados, né? Então, vamos lá. Salmos diz assim, louve ao Senhor dos céus, louve nas alturas, louve todos os seus anjos, louve todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes, louvem nos mais altos céus e as águas acima do firmamento. Que todos louvem o nome do Senhor, pois ele ordenou e eles foram criados. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, e milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres vivos e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, de 11 a 12. Então, o papel fundamental, né, na criação dos anjos, o primeiro ponto é glorificar a Deus, né? Os anjos foram criados primeiramente para adorar e glorificar ao Senhor continuamente. Por isso que é importante, nós falamos sempre na igreja, né? Às vezes, por exemplo, ministrando louvor, falando, dá glória ao Senhor, tá? Né? Glorifica o nome do Senhor. Quando nós oferecemos nosso louvor, a nossa adoração, quando nós damos glória ao Senhor, nós estamos criando, ou nos juntando, melhor dizendo, a um ambiente espiritual, né? Diante do trono do Senhor, onde seus anjos ministradores, né? Ministram diuturnamente por toda a eternidade, declarando, né? Como diz aqui, o João diz, olha, eu vi milhões e milhões de anjos, né? Rodeando o trono, bem como seres viventes, anciões, e cantavam em alta voz. O que eles cantavam e continuarão cantando eternamente? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Por isso que a glória e o louvor pertencem ao Senhor. O Senhor não divide a sua glória nem o seu louvor com ninguém, né? Esse é um ponto importante, porque isso foi o motivo da queda dos anjos, e muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, em se relacionar com esse tema em relação aos anjos, atribuindo funções que o Senhor nunca estabeleceu, né, para essa classe de seres, né? Então, o primeiro ponto deles é
glorificar a Deus. O segundo ponto é cumprir as ordens divinas, né? Eles executam fielmente as ordens de Deus como mensageiros e agentes da vontade divina. E o terceiro ponto é servir aos santos. Não são todos os anjos de espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos, eles têm esse papel: glorificar ao Senhor, executar as suas ordens e servir aos anjos, à sua igreja, né? Aos filhos de Deus. Nós somos cercados pelo exército celestial, e o exército celestial está a serviço da sua igreja, a serviço dos seus santos, né? Nos dando livramento, nos guardando, participando de batalhas espirituais em nossas vidas. Lembra de Daniel, né? Daniel orou, jejuou, e quando chegou até ele a mensagem da parte do Senhor, ele falou: olha, eu precisei que o arcanjo Miguel viesse em minha direção para me ajudar, porque já havia 21 dias que Deus tinha liberado a resposta, mas o príncipe da Pérsia me resistiu, né, frontalmente, para trazer a sua resposta. Então, eles louvam continuamente, protegem os crentes, anunciam as mensagens divinas e executam juízos conforme a perfeita vontade de Deus. Então, qual é a conclusão desse estudo, né? Ao longo desse estudo, nós exploramos essa origem, né, a essência dos anjos, seres criados de Deus com um propósito específico. Vimos que são seres espirituais dotados de inteligência, poder, moralidade, organizados numa hierarquia e com funções distintas, como arcanjo, querubim e serafim. A principal vocação deles é glorificar a Deus, né, e cumprir as suas ordens, tornando como mensageiros, né? A palavra anjo, né, é Malek, se não me engano, e ela significa mensageiro. Eles são mensageiros, protetores que hão de herdar a salvação, e eles são parte integrante do plano divino, operando nos bastidores do reino espiritual para executar a perfeita vontade do Senhor e para serviço dos anjos, dos santos e da sua igreja. Amém? Então, eles foram criados com um propósito fundamental, já falei, de servir a Deus, e é crucial que nós que estamos, né, reconheçamos o papel dos anjos sem cair em idolatria. Nossa adoração deve ser direcionada unicamente a Deus, pois, como foi ensinado em Apocalipse 22, de 8 a 9, os próprios anjos nos direcionam a adorar somente o Senhor. Quando João diz assim, olha: eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo ouvido e visto. Quando o Senhor dá a revelação de Apocalipse a João, ele está contando: olha, eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. E tendo-as ouvido e visto, ou seja, as últimas coisas, o fim de todas as coisas, eles prostei-me aos pés do anjo, que me tinha mostrado tudo aquilo. Veio um anjo mostrando que João viu e registrou. E ele fala: eu vendo essas coisas, eu me prostrei diante do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas. E como aqueles que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. É fundamental reafirmar, à luz das Escrituras, que os anjos, por mais poderosos e gloriosos que sejam, são criaturas. Eles não devem ser objeto da nossa adoração, veneração ou oração. A Bíblia é clara ao direcionar toda e qualquer forma de louvor e culto exclusivamente a Deus. Desviar a nossa adoração para anjo ou qualquer outra criatura seria uma forma de idolatria e uma ofensa ao Senhor, que é digno de todo o nosso louvor. Então, portanto, ao compreendermos a natureza, o propósito dos anjos, nós somos chamados a reconhecer a sua importância no plano de Deus, mas, acima de tudo, a fixar a nossa fé, a nossa adoração naquele que os criou e os governa, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, fica a mensagem aí: que esse estudo fortaleça a nossa fé, nos ajude a manter o foco em Deus, o único digno de toda a honra, glória, e a quem os anjos e toda a criação rendem louvor. Amém? A aula de hoje foi tranquila. Vocês estão quietinhos? Estou entendendo que vocês não estão com dúvida. Tá tudo bem? Sim ou não? Bem? Sim, eu não estou com dúvida nenhuma. Sim, para mim está tranquilo. É um assunto bem óbvio, né? Assim, mas a gente precisa passar por eles porque a gente precisa estar sempre reafirmando, né? E vamos dizer, validando, né, esse processo. Então, eu vou passar mais um videozinho aqui. E aí, o Zoom, que acho que vai fechar bem esse tema, só para fixação. Deixa eu pegar aqui. Temos conversado sobre os seres espirituais na Bíblia. E vimos como Deus está nos céus, mas não sozinho. Tem uma equipe que a Bíblia chama de Conselho Divino. Mas na Bíblia ainda existem mais seres no mundo espiritual, como querubins e anjos. Então vamos falar deles. Certo, primeiro os querubins. Eles são bebês fofinhos com asas, certo? Não, você precisa tirar essa imagem da cabeça. Querubins, ou em hebraico, queruvim, são muito mais fascinantes. Eles são descritos como criaturas híbridas, uma soma de animais diferentes. E a cada ocasião, a aparência deles muda um pouco. Isso é intenso. Sim, eles precisam ser intimidantes. Eles ficam de guarda na fronteira entre o céu e a terra. Ao olhar para eles, você vai saber que está entrando na presença daquele que está acima de tudo e que é único.
A primeira vez que os querubins aparecem na história da Bíblia, estão em pé do lado de fora do Jardim do Éden. Certo. O jardim é a residência do templo de Deus. Então ele coloca esses guarda-costas espirituais na entrada para que os humanos rebeldes não voltem e estraguem tudo. Mas a história bíblica fala de como Deus quer nos ter de volta na presença dele. Sim, exatamente. Por isso ele escolheu o povo de Israel e deu a eles uma miniatura simbólica do Éden, chamada tabernáculo, e depois o templo de Jerusalém. Em ambos os espaços, os querubins foram pintados por toda parte, lembrando os sacerdotes de que trabalham na presença de Deus. Agora, se um sacerdote entrasse no Santo dos Santos, ele veria uma caixa de ouro chamada Arca da Aliança e nela 2 querubins. O que isso significa? Bem, os autores bíblicos descrevem a arca como o estrado dos pés do trono de Deus que os querubins estão carregando. Como lemos no Salmo 99, Deus está sentado no trono acima dos querubins. Mas não tinha nenhum trono de verdade acima da arca. Certo, os israelitas não deveriam representar Deus com nenhuma imagem física. Mas quando os profetas tinham visões desse espaço, viam Yahweh sentado no seu trono. Certo, então querubins guardam o espaço sagrado e carregam o trono de Deus. Mas por que eles se parecem com misturas de animais? Bem, eles são representações simbólicas de todas as criaturas da terra, porque todas pertencem a Deus. Por isso, na visão de Isaías, todas as criaturas estão cantando. Tudo que enche a terra é a glória de Deus. Como um coral? Sim, por meio dos querubins, toda a criação louva seu Criador. Ótimo, esses são os querubins. Agora, vamos falar dos anjos. Esses eu conheço melhor. Figuras que parecem humanos com asas cheias de penas. Não, espere, pare. Os anjos na Bíblia não têm asas. O quê? Sem asas? Sem asas. Os anjos são frequentemente confundidos com pessoas, porque se parecem com a gente, só que mais impressionantes. Mas os querubins têm asas. Sim, e os anjos são diferentes, porque têm um propósito diferente. Certo, qual é? Bem, os humanos não podem simplesmente entrar no mundo de Deus. Então ele vem até nós e costuma fazer isso por meio desses embaixadores espirituais. Então, os anjos são mensageiros espirituais. Sim, na verdade, é isso que a palavra anjo significa, um mensageiro. Certo, isso acontece muito na Bíblia. Como o anjo que informa Maria de que ela está grávida de Jesus. Sim, então, outro papel principal dos anjos é realizar missões em nome de Deus. Às vezes, eles resgatam pessoas do perigo, como Pedro, que foi liberto da prisão. E tem uns anjos muito legais, como Miguel e Gabriel. Sim, o nome Gabriel significa Deus é o meu poder, e Miguel significa quem é como Deus. Mas perceba que esses nomes apontam para Deus, não para os anjos. Como seres humanos, os anjos são imagens da presença e do poder de Deus. Mesmo assim, seria muito legal encontrar um anjo. Talvez você encontre ou já tenha encontrado. Mas não existe nenhum incentivo na Bíblia para sair procurando anjos. E quando os anjos aparecem, as pessoas ficam confusas ou apavoradas. Então os anjos são incríveis, mas desempenham um papel secundário na Bíblia. Sim, porque o propósito final de Deus é trazer os seres humanos de volta para a presença dele, no céu e terra reunidos. Enquanto isso, ele usa anjos para guiar e servir o seu povo. Amém? Muito lindo, né? Muito lindo o que o Senhor fez aí. A obra do Senhor, a criação do Senhor é muito linda, né? Tudo aquilo que ele fez para que a sua glória fosse mostrada, né? O propósito de todas essas coisas é que glória seja dada ao Senhor, né? Que ele é o Senhor digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. Amém? Terminamos aqui essa aula sobre anjos, né? A criação dos anjos. E quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem tirar alguma dúvida, querem fazer algum comentário, querem contribuir com alguma coisa. Fique à vontade. Não? Cristiano, tudo bem? Daniele, Eliane, tudo bem? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, encerrando a nossa aula hoje. Eu vou pedir que a irmã Eliane ore para que nós possamos encerrar nossa aula, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amanhã nós temos o nosso culto, nós vamos orar para encerrar nossa aula. Pode orar, irmã Eliane? Sim, pastor. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, vem, Senhor, te agradecer por essa aula abençoada de hoje, Senhor. Toma, Senhor, cada um, Senhor, dos teus servos, dos teus irmãos que aqui participaram, Senhor. Nosso pastor, Senhor, que vem cada dia, Senhor, dando esclarecimento da tua palavra para nós, Senhor. Dê uma boa noite, Senhor, na tua presença, meu Pai amado. Tomando cada um, Senhor, na tua presença, Senhor. O culto de amanhã que seja abençoado, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas, Senhor. Já crendo das nossas vitórias, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã nós temos nosso culto busca. Amanhã eu retorno ao culto, hein? E a partir de amanhã vão faltar apenas 2 cultos para a pastora retornar também. A partir de amanhã eu já estou no Glória a culto. Deus, glória a Deus. Estamos loucos para ver o Vinícius. Quero encontrar com todos vocês lá. Em nome de Amanhã Jesus. eu vou estar lá em nome de Jesus. Eu tenho saído muito tarde. Peguei um plantão extra, pastor. Tá se aproximando do meu casamento. Peguei um plantão extra. Hoje da manhã eu vou estar lá, hein? Glória a Deus, glória a Deus.
E faça um favor, a gente precisa começar a convidar pessoas, né, para a gente alcançar a pessoa para Cristo, trazer aqueles que estão afastados de volta. Nossa igreja tem um propósito, alcançar vidas, né? Não estamos preocupados com números, estamos preocupados com vidas. Tá? Então, Jesus abençoe vocês. Amanhã é um dia de busca. Eu convido alguém, fala, ó, você está na vida, pode ser irmão em Cristo, pode ser de outra igreja, não importa. Quer buscar pela sua vida? Vamos lá na igreja que a gente vai estar buscando em nome de Jesus, ouvindo uma palavra, orando ao Senhor. E amanhã vai ser um dia de alegria. Amanhã eu vou estar praticamente o dia inteiro na igreja, colocando lá as prateleiras lá no depósito, e à noite eu estou no culto com vocês, tá bom? Deus Amém. abençoe. Fiquem na paz, tá?